Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado para vocês. Como é que vocês estão? Contem aí como é que vocês sextaram. Na sexta-feira ontem e hoje é dia da gente fazer aquele resumão maroto da semana, falar um pouquinho de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Barroso, 5G, enfim, tudo que nós conversamos nessas pílulas que eu posto no meio da semana, assim como o doutor Renato, mas também é dia de renovar as esperanças e ver essas notícias por um outro ângulo. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila. Bom dia aos amigos aqui presentes. E vamos ver em que a gente pode ajudar aí a entender melhor esse cenário. Doutor, eu começo perguntando a respeito de um post que o ministro Gilmar Mendes fez nas redes sociais, falando o seguinte: demonizou-se o poder para apoderar-se dele, criticou o ministro Gilmar Mendes sobre Moro e Dallagnol. Mas nós não sabemos exatamente se foi a respeito de Moro e Dallagnol. A pessoa que escreveu a matéria falou isso por conta da decisão do ex-juiz Senado pelo Podemos e do Deltan Dallagnol de largar o Ministério Público e concorrer pelo Podemos também. Como o senhor vê essa frase do ministro? Olha, Camila, a frase é um pouco vaga. O que ele quis dizer com isso deixa as pessoas a tirarem suas próprias conclusões. Demonizou-se o poder de apoderar-se dele. O que ele quis dizer, ele tem que dizer. Sinceramente, eu não vejo. São coisas que a gente não deve dar importância. Porque, assim, eu gosto muito da que falam que reza a lenda que Sócrates usava de um filtro para quando eu recebia as notícias. É verdadeira a mensagem? Se for verdadeira, continue a falar. É boa? Se não for boa, pode parar por aí que não interessa. Tem utilidade? O que a gente pode fazer com ela? Então também não tem utilidade. Então, deixa de lado. É uma coisa irrelevante porque a gente precisa. O ministro, sim, me dá opiniões políticas, virou praxe e realmente é o que a gente tem por aí, né? A melhor forma é ignorar, não agrega absolutamente nada. A frase completa do ministro é a seguinte: alerta há alguns anos para a politização da persecução penal, a seletividade, os métodos de investigação e vazamentos. Tudo convergia para um propósito claro e político, como hoje se revela. Demonizou-se o poder para apoderar-se dele. A receita estava pronta. Aí ficou mais compreensível. Olha, eu não gosto desse tipo de afirmativa genérica, né? Politização da persecução penal. Né? Ele pegou como parâmetro a Lava Jato, né, que realmente houve excessos, né, e daí generalizou. E a Lava Jato, curiosamente, pegou muitos amigos dele, pegou gente grande. Né? Então, daí ele foi para cima daqueles que ele já vem batendo há bastante tempo, que eram os que conduziam a Lava Jato, o Sérgio Moro o Dallagnol, né, em parceria. Então, mas daí você falar que as persecuções penais são politizadas, né, que os vazamentos são seletivos e sempre tendenciosos, com viés político, eu diria que é uma afirmação que é duvidosa, de veracidade duvidosa. Né, vou dizer assim, com mais prudência. Mas não é de se estranhar esse tipo de declaração vinda do ministro. Renato, já que a gente está falando de decisões duvidosas, declarações duvidosas, a gente tem que falar daquele passaporte da alegria, digamos assim, ou como você disse, o passaporte da caridade. Segundo a matéria do Terra Brasil Notícias, o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos em pessoas totalmente picadas em 9 dias. Estão também aventando a possibilidade desse passaporte da alegria, inclusive em crianças. Como o senhor vê isso? Camila, já tem informações abundantes para saber tomar uma boa decisão. Em relação à imposição que está se querendo fazer, eu diria que é um ato criminoso. É um ato criminoso, não tem respaldo constitucional algum. Qualquer coisa, dever de zelar pela saúde previsto na Constituição é obrigação de meio, se faz por meio de políticas públicas, jamais garantindo 100% de resultado, seja na cura ou na prevenção. Nem o médico que trata o paciente tem condições de assegurar 100% de cura ou 100% de proteção, quanto mais um político. Segundo, não deixa de ser experimental a coisa. Mas se é experimental, como é que o cara pode ter coragem de dizer que é obrigatório? Terceiro, por que eles não reconhecem, não têm a humildade, eu diria a honestidade,
né, a integridade de reconhecer que quem aceita tomar, muitos que aceitaram tomar a ferroada, foram contaminados e, inclusive, morreram também. Por que não se aceita isso e finge que nada disso aconteceu? Eu digo, tudo isso acontece porque eles agem na certeza da impunidade. Não há um poder se contrapondo a eles, eles vão abusando, vão ousando. O povo não se manifesta de uma forma contundente. São manifestações, eu diria que pífias. Né? Os autocratas dominam milhões. E o Poder Executivo também está no aguardo, na minha leitura, de uma estratégia, nitidamente é uma estratégia, em função do que o presidente falou pré-7 de setembro, e o que ele faz pós-7 de setembro, né, para você manter uma coerência, manter uma confiança no presidente, você só pode entender como estratégia, porque senão a confiança vai para o ralo. Né? Então eu presumo que ele seja inteligente e sabe o que esteja fazendo. Então, estou no aguardo ali, estou paciente, na espera e tolerante com essas coisas que acontecem. E ainda, as decisões em relação a isso são decisões que fazem as pessoas, os cidadãos, tomarem suas decisões. Na realidade, a decisão que o tribunal autorizou, permitindo essas imposições, ela foi bem clara. Não se pode adentrar a casa de ninguém e pegar a pessoa à força e enfiar a agulha. Então, todos que estão se submetendo, estão por vontade própria. É simples assim, mas eu tenho que escolher entre meu emprego, né, e ou tomar a agulhada. Não deixa de ser escolha, vontade própria. Ninguém vai pegar o seu braço à força e vai enfiar a agulha. Mas meu filho não pode ir para a escola. Escolha. Escolha. Tudo é escolha. Então a pessoa tem que aprender que numa democracia, uma das regras é assumir a autorresponsabilidade pelas decisões. Mas essa decisão é inconstitucional. Paciência, a gente não vive num Estado democrático. Né? Mas a gente tem que agradecer que ainda a gente tem a escolha de poder tomar ou não. Porque se fosse uma ditadura efetiva, né, respaldada pelas forças militares, forças armadas, essa escolha não haveria. Teria gente entrando na tua casa e enfiando no teu braço à força. Então, há sempre razões, motivos para sermos gratos, por pior que seja a situação. Esse é o caso. Poderia ser pior. Não está sendo. Eu diria que o presidente está usando o seu ministro da Saúde muito bem para desmascarar tudo isso. O ministro da Saúde tomou as agulhadas, usa de focinheiro o tempo inteiro, né, tem um discurso ali que contradiz muito do que o presidente fala, e o presidente da República fazendo tudo ao contrário, vai desmascarando tudo isso que está acontecendo, e mal ou bem, né, agora por meio da portaria do Onyx Lorenzoni, que na realidade é uma portaria com eficácia zero na minha leitura, mas está mostrando ali que o sistema ele é falho, frágil e é hipócrita no final das contas. No final, eu tenho certeza que isso aí não tem como perdurar por muito tempo. Renato, recebi aqui a seguinte informação. STF anula todas as decisões do juiz Marcelo Bretas na Operação Esquema S. Nós estamos oficialmente num país do judiciário, em que o judiciário determina o que pode, o que não pode, o que deve ser investigado, o que não deve. Estamos a Deus dará, digamos assim? Camila, o nosso sistema de justiça ruiu. Nosso Estado de Direito não existe. Então não é surpresa, né, que o Tribunal de Cúpula tenha anulado decisões do Marcelo Bretas, como anulou do Sérgio Moro. Argumentos com esses códigos de processo não faltam. É muito fácil problematizar alguma questão formal, jogar para cima, e lá em cima eles darem uma máscara de Constituição e aí trazerem a competência para fazer o que fazem. É o que aconteceu. Alguma coisa eles enxergaram, né, mascararam ali com argumentos principiológicos, se valendo das brechas e anularam. Eu não li a decisão, mas não é surpresa para um tribunal que ressuscitou um morto político como foi o ex-presidente, como estava o ex-presidente. Tudo faz parte do processo. Renato, já que estamos falando de processos e coisas bizarras, vamos falar um pouquinho do Barroso. O Alcolumbre ele foi agraciado com a relatoria do Barroso da denúncia da rachadinha de 2 milhões. Nós sabemos que o Alcolumbre, quando perdeu a vaga da presidência do Senado, engavetou, arquivou todos os pedidos de impeachment contra os ministros para evitar que Pacheco
o Pautasse. Alcolumbre também foi considerado o pior presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que já existiu no Senado. Agora, o Barroso pediu para que o governo, mais especificamente o ministro Onyx Lorenzoni, explique a portaria contra a demissão de não picados. Ele deu 5 dias. Até onde nós vamos ter que nos deparar com notícias dessas em que o Supremo determina que tipo de portaria que o governo federal pode fazer ou não, já que deveríamos ter a independência entre os poderes, não é? Independentes e harmônicos entre si? Olha, Camila, a primeira coisa é questionável se cabe ao tribunal julgar a validade de uma portaria do governo. A primeira, portaria é um ato normativo, né, de caráter genérico, que se justifica ser referendado pelo tribunal de cúpula. Portaria está mais para um ato administrativo, né, que regulamenta interna corporis ali o funcionamento de um órgão, orientando seus próprios servidores. Mas o problema é que essa portaria, ela tratou de um assunto que talvez fosse, eu diria, certamente seria muito melhor se fosse feito um decreto presidencial. Então, ele acabou pegando ali eu diria, está se equiparando a esse tipo de ato normativo, um ato normativo chamado primário, né, ou secundário, no caso, um decreto presidencial, porque está vinculado à lei. Então, esse é o primeiro ponto, né. Segunda questão, né, por que o judiciário se mexe em tudo? Porque hoje eles se acham hiperpoderosos e estão sem freios. Essa que é a questão. Essa matéria, né, você reconhecer uma proibição, né, de se condicionar a demissão por justa causa, ou por justa causa, a imunização ou não, essa proibição ela é implícita no sistema de direito. Tá? Ela é implícita. Então, uma portaria que, nesse caso específico, que diz que é proibido fazer esse tipo de demissão, ela está apenas reconhecendo algo que já existe. O problema é, por ser uma norma implícita, ela exige uma interpretação. Por exigir interpretação, pode-se entender que ela estaria criando, né, um dever, ou uma proibição, melhor dizendo, para os empregadores. Então, não seria caso de se fazer por portaria. Talvez uma medida provisória do presidente da República fosse melhor, né, se interpretar dessa forma. Mas vamos imaginar que apenas declaração de uma norma implícita. Um decreto presidencial seria, eu diria, mais adequado, porque o presidente da República, como chefe de Estado, ele pode sim interpretar a Constituição e dizer o que é válido ou não. Ele iria fazer isso lá atrás, quando disse que tinha um decreto pronto para resgatar as liberdades do artigo 5º que estavam sendo atropeladas e que ninguém iria ousar a impugná-lo no judiciário. Ele só iria constatar o óbvio, né, e dizer o que faria caso esse óbvio continuasse a ser desrespeitado. Seria por um decreto. E nesse caso específico, né, é mais ou menos a mesma coisa. Hoje, as liberdades de trabalhar estão sendo violadas, os direitos dos trabalhadores estão sendo desrespeitados por uma criação jurisprudencial de uma autorização para se demitir por justa causa, sem que haja previsão legal para isso. O artigo 482 da CLT não prevê isso. E nem poderia, que isso aí é uma aberração completa. Você fazer um sujeito de experimento, de objeto de experimento médico ou científico, em função de ser uma coisa que está em avaliação ainda. Então, assim, a gente está tudo muito errado aqui no Brasil. Então, não é surpresa isso que tem acontecido. Doutor, ainda falando de Barroso, esse nosso querido ministro fofolindo, ele diz que devemos estar novamente preparados para uma guerra sobre 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, falou na quarta-feira, dia 3, sobre como o Brasil tentou combater as chamadas fake news, que ninguém sabe o que é, o que come, onde vive, em 2018 e como tem se programado para reforçar essas estratégias em 2022. Aspas para o ministro. Devemos estar novamente preparados para uma guerra, fecha aspas, afirmou o também ministro do Supremo Tribunal Federal durante o evento de fake news e eleições, como reduzir a ameaça promovidos pela America's Quarterly e publicação ligada à Organização Internacional da American Society Council of Americas.
Que guerra é essa que ele está falando, doutor? Porque já foi comprovado que os únicos que usaram disparos de WhatsApp e notícias falsas foi o PT. Tanto que essa CPI foi enterrada depois que Hans River foi lá e enfrentou todos os deputados. Camila, é a narrativa ele não consegue dar um exemplo do que ele fala. Ele não dá um exemplo do que ele fala. Por que ele não dá? Porque os exemplos vão contra o que ele diz. Foi o que você disse, foi o que o rapaz que foi lá na CPI desmascarou disse. Tudo que ele fala de fake news parte do lado que ele defende. Então, essa guerra será o quê? Será uma perseguição nefasta contra o lado que apoia o presidente atual. Essa é a guerra, mas eu diria que ele está enganado. Essa guerra não haverá em 2022. É a minha aposta. Não haverá essa guerra em 2022. Muita coisa vai acontecer até lá. Dentre outras coisas, na minha leitura, esse hiperpoder que o tribunal tem hoje, ele vai ruir. Nenhum país sério consegue conviver dessa forma. Então a gente vai aguardar, por enquanto a gente está assistindo, vamos ver o desenrolar dessa história. Não há poder que tenha se contraposto ainda ao que o judiciário tem feito, ao que o sistema de justiça tem feito. O Congresso Nacional está omisso, né? A presidência da República está sendo permissiva, porque cada um tem suas razões. Né? Para mim, o Congresso Nacional joga no time do Supremo e o presidente da República age estrategicamente. Né? É a forma como eu enxergo. A gente tem que esperar, não tem jeito, a gente não tem o que fazer, tem que esperar as coisas chegarem no momento de decisão. Por enquanto, é esse marasmo, essas picuinhas fustigando um lado, né? Ativismo judicial sendo acionado do outro, e por aí vai. Né? Vamos aguardar. Renato, agora eu quero a sua opinião quanto agente da lei, né? Quanto advogado, você tem mestrado também na área. A Polícia Federal está investigando casos de corrupção em Alagoas, né? O governador do Alagoas é Renan Filho, filho de Renan Calheiros. E dentre os investigados há um desembargador. Polícia Federal faz buscas em gabinete de desembargador do Tribunal de Alagoas e isso deixou a OAB um tanto quanto incomodada. Ela reclamou, inclusive reclamou também da decisão do TRF1 de permitir as investigações contra os advogados do Adélio Bispo. Eu gostaria da sua posição frente a esses dois casos. Camilo, o exemplo do corporativismo, né? O corporativismo para proteger, né, o crime entranhado nessas instituições de justiça. Então, por que o desembargador se mete nessas coisas? Certeza da impunidade. Acredita piamente que nada vai chegar até ele. Afinal de contas, ele tem advogados na mão. Advogado certamente participa dessas brincadeirinhas também. Certeza da impunidade. Eu gosto sempre de falar, o ser humano não controla as consequências dos seus atos. Eles têm uma visão muito materialista, pautada nos 5 sentidos. A vida é muito mais do que isso. Enquanto eles viverem como crianças, no mundo de gente grande, achando que tudo é em função de dinheiro e poder, isso aí vai estar acontecendo. Não importa se eles querem proteger os advogados do criminoso. Importa que a verdade sempre vem à tona, sempre vence. E ela chega pelos meios, às vezes, que a gente não espera. Então, é só aguardar que tudo terminará bem. Eu tenho certeza que o presidente já sabe os responsáveis pelo mando do crime contra ele. Isso eu não tenho dúvida em afirmar. Por quê? Ele é chefe de Estado. O cara mais bem informado do país, o cara mais poderoso do país, apenas não exerce o poder que tem. Você acha que ele, sabendo que os tribunais estão andando fora das 4 linhas, encobertando nitidamente um crime, obstruindo a justiça, com argumentos dos mais estapafúrdios, ele não sabe quem mandou matá-lo? Eu duvido. Por falar em estapafúrdio, doutor, vamos falar de Alcolumbre. Ele que está impedindo a nomeação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Ele não quer que o nome do André Mendonça passe. Claro que um claro recado ao presidente da República, né? Uma briga de forças ali. Ele agora também é a favor dos supersalários. Alcolumbre também trava a votação do fim dos supersalários. Para quem não sabe, os supersalários também atingem os magistrados do nosso querido judiciário. Como o senhor vê essa atitude do Alcolumbre? A quem o Alcolumbre quer peitar, Renato? Seria a sociedade? Porque esses supersalários prejudicam a sociedade. Seria o presidente Bolsonaro ou ele está completamente fora da caixinha e se tornou um cara sem ele nem beira?
Camila, certeza da impunidade é isso. Ele acha que o país é quintal da casa dele. Né? A questão ele sabotar o André Mendonça, ele está afetando o presidente alguma coisa? De modo algum. De modo algum. O presidente já fez a parte dele e indicou. Se vai aprovar o André Mendonça ou não é problema do Senado. Tá? Segunda coisa, a questão dos supersalários. A certeza de que o povo é composto de um bando de ovelhas, né, que não consegue impor a sua vontade, fazer o que tem que ser feito, né, e que eles podem tudo. A certeza de que a justiça jamais chegará nele. Quem o julga é o Tribunal de Cúpula. O Tribunal de Cúpula é um dos beneficiados por esses supersalários. Muitas benesses, muitos privilégios. Né? Então, assim, eles jogam no mesmo time. Acontece que uns dão a cara a tapa, se expondo mais, atropelando lá as questões morais, os escrúpulos que se espera de um agente público, como é um senador, né? E outros são mais contidos, né? Jogam de uma forma mais hipócrita, e uma grande minoria, eu diria que é aquela minoria que a gente tem orgulho de que nos representa, tanto no legislativo quanto no judiciário, né? Apesar do judiciário ser concurso, né, de modo geral, mas tem muitos juízes bons, muita gente boa lá dentro, que eu diria que tem o respaldo da população pelas decisões de qualidade que emitem. Mas é uma grande minoria, infelizmente. Já que estamos falando do judiciário, doutor Renato, e de decisões, vamos falar do Ministério Público Federal, que defende que STF não conceda habeas corpus a empresário investigado por fraude na Pandefraude. Parece que há uma seletividade de quem deve ter um HC e de quem não deve ter. Por exemplo, o Daniel Silveira vai continuar preso por mais 60 dias, porque Alexandre de Moraes estendeu a investigação contra Daniel Silveira. Já Roberto Jefferson, ninguém fala mais nele, ele continua preso, você gostando dele ou não. Agora, pessoas como esse empresário vão continuar preso por fraude na Pandefraude, e isso é legal, parabéns para o Ministério Público Federal. Acontece que pessoas como Renan Filho, Flávio Dino, quem mais? Carlos Gabas, estão livres, leves e soltas, continuando a roubar, mesmo que eles tenham desviado o dinheiro da pandemia. Nós temos aí uma justiça altamente seletiva? Na minha opinião, sem dúvida. O sistema de justiça é totalmente seletivo. O sistema de justiça ele é progressista. Ele age com parcialidade. Né? Salvo uma minoria, né? A maioria age com parcialidade, todos se autoprotegem. Interprotegem e agem para se autoprotegerem. Né? São as instituições democráticas na visão deles, né? Apenas no rótulo. São totalitárias e que destruíram o Estado de Direito. Então, essa seletividade na perseguição àqueles que não rezam da cartilha científica ou algo similar faz parte do processo. Né? Mostra apenas que tem muito joio para ser limpo. O que está acontecendo é uma aberração. A atuação do Ministério Público nessa pandemia, para mim, ficou muito aquém do que se espera de uma instituição de Estado. Né? Eles prejudicaram demais a sociedade e a população como um todo. Sempre pautando-se naquelas narrativas que se sobrepunham ao que os médicos de qualidade efetivamente defendiam. Né? Sobrepunham e eram contrárias, melhor, diga-se de passagem. Então, assim, qual é o desfecho dessa história? Tudo isso que está acontecendo é muito previsível. A impunidade graça no país, e enquanto ela não for combatida, ela não for encerrada, a gente vai estar assistindo essas aberrações. O Ministério Público, eu diria, está muito aquém do que se deseja. Ele aparece apenas para espernear contra decisões legislativas quando atentam contra esse hiperpoder que ele conquistou hoje, no grito, agindo, sem freios, né, chegando ao ponto que chegamos. Eu diria que o ministro Gilmar Mendes, quando critica o Ministério Público, ele não deixa de ter parcela de razão, apesar das intenções com as quais ele critique, não sejam as mesmas que a minha ou de outros que veem esses superpoderes como ali maléficos. Doutor Dallagnol, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, ambos estão se filiando no Podemos para que possam concorrer. O Deltan, inclusive, pediu para sair do Ministério Público Federal, na qual teve o dissabor de ouvir que ele não fará diferença ou falta alguma. Como é que o senhor vê a candidatura de ambos, já que eles viraram o ícone da Lava Jato e do combate à corrupção? Olha, primeiro ele exerceu um direito legítimo dele,
ele estava procurador da República, ele tem todo o direito de se exonerar para seguir uma outra carreira, no caso, a carreira política. Agora, as chances dele como político, a gente, terminando esse processo de limpeza, eu diria, de exposição do joio, da sujeira e aí da limpeza que vem pela frente, eu diria que a chance deles é nula. Primeiro que eles não têm um aval dos 80 milhões que foram às ruas, ou 70, no 7 de setembro. Todos já sabem quem eles são. Né? Segundo, essa galera que foi às ruas é um montante grande de conservadores que defendem pautas diferentes da que ele e o Moro defendem. Então, eles perdem por aí. Outra parte, a esquerda, aquela esquerda, eu diria, mais apegada ao poder e à grana, essa esquerda odeia esses dois. Então, eles também não terão voto da esquerda. Os votos deles serão o quê? Terceira via, a tal da terceira via, Novo, PSDB, esses partidos aí que vão ali formar com eles. É uma extrema minoria. Extrema minoria. Se considerar que eles não são ali ovacionados onde chegam, eles não têm respaldo popular, os fatos evidenciam isso, como é que se pode dizer que eles terão percentuais de pesquisa, terão chance para alguma coisa? Então, hoje, a gente, infelizmente, está num país onde se dá muito valor aos institutos de pesquisa e se dá pouco valor ao que acontece no mundo dos fatos. Então, não há um elo entre uma coisa e outra, entre a abstração da pesquisa e a teoria e o empirismo dos fatos. E porque o sistema eleitoral, que é uma caixa preta, hoje que, segundo o ministro do TSE, é seguríssimo, é mais seguro do que qualquer outra coisa, e quem ousar falar o contrário está sendo antidemocrático, está tentando contra a democracia, então eles podem falar o que quiserem. Podem dizer que tem um percentual lá em cima e tem muita chance, vai ser presidente da República e por aí vai. Cabe às pessoas mais lúcidas aqui de fora perceberem o que está acontecendo. Mas dentro eu diria, de um país com um Estado de Direito resgatado e transformado numa democracia, eu espero que seja ano que vem, não tem como demorar muito para que isso aconteça, para a gente ter eleições limpas, como o presidente disse, eu diria que a chance deles é diminuta, muito diminuta. O senhor falou no PSDB, eu lembrei do Alckmin, que foi agora para o PSD. Estão aventando uma chapa entre Lula e Alckmin para 2022, doutor. Como é que o senhor vê isso? E emendo a minha pergunta, já que o senhor também falou nas urnas super seguras. O Barroso prometeu punição real e oficial contra quem criticar as urnas e até falar da segurança delas. Saímos de uma democracia, não podemos mais criticar? Olha, deixa o presidente criticar as urnas. Eu acho que é a coisa mais inteligente a se fazer. Por que os mortais aqui de fora vão criticar? E não vai adiantar absolutamente nada. Quem tem que criticar, se achar por bem continuar a crítica, é o presidente da República. Quem tem poder para lidar com o sistema. E os comandantes militares. Eles podem criticar à vontade, que eles não terão suas liberdades de expressão tolhidas. Porque eles têm condições de lidar com o mecanismo. O restante das pessoas, por prudência, é melhor presumir que o que o ministro fala é 100% de verdadeiro e que ele sabe o que está dizendo. Então, é a forma que eu prefiro enxergar. Então, eu relevo essa fala do ministro. Em relação à chapa Lula e Alckmin, isso aí, na prática, eu duvido que saia. Duvido, absolutamente eu duvido. Por uma razão simples. Se reza a lenda que uma das razões para a carta de recuo do presidente foi uma suposta sugestão de um general da reserva, levada lá à corte para apaziguar a situação sem precisar ter o presidente da República ter feito o que os milhões queriam naquele momento. Obviamente que, por alguma razão, eu diria que complementaria isso. O Bolsonaro concordou e aí gerou aquele videozinho de General Heleno, dizendo para confiar no presidente, o vídeo do general Paulo Sérgio, dizendo que o Exército está pronto para atuar no território nacional em até 24 horas, assim que acionado, e a gente está assistindo o que está acontecendo. E dentre essas condicionantes estaria a impossibilidade completa do ex-presidente retornar
a impossibilidade completa de qualquer canetado do TSE tornar inelegível o Bolsonaro e o Mourão, né, e a participação das Forças Armadas no sistema eleitoral do início ao fim, tanto com acesso lá aos códigos-fonte até lá a apuração final. Foram as 3 condicionantes. Daí, eu diria, tudo que se fala em relação a isso, o presidente tem chance de se tornar inelegível por fake news, tudo bravata. Nada disso vai acontecer. Essa chapa do Lula, bravata, não vai acontecer absolutamente nada disso. É a minha aposta, confio plenamente em função do que a gente está assistindo. Sem falar do que como é que o laranja lá do Maduro, que deportado para os Estados Unidos, ou extraditado para os Estados Unidos, melhor dizendo, está abrindo a boca. Está abrindo a boca. E vai respingar aqui muito em breve, diante desse cenário. Eu sempre friso, dentro das 3 premissas que eu adoto, uma delas é que estamos numa guerra mundial, uma guerra invisível, onde as forças militares não entraram em cena ainda. Chegará o momento em que elas terão que entrar em cena, ou as liberdades acabam, pelo que está acontecendo nas grandes democracias que existem aí no mundo. Austrália, bota aí Europa, Estados Unidos e, por que não, Brasil, apesar de a gente nunca ter sido efetivamente uma, mas na retórica não deixa de ser a segunda maior do mundo. Doutor, para a gente finalizar, vamos falar de Hamilton Mourão, ele mesmo vice-presidente da República, o Mourão que causa aí sentimentos de raiva e amor, assim, ao extremo na população. Ele disse que o presidente Bolsonaro faz muita coisa, mas não age como fala. Por que um vice-presidente da República, que inclusive pretende concorrer a Senado do Rio Grande do Sul, falaria uma sandice dessa? Em entrevista ao jornal O Globo, o vice-presidente Mourão defendeu a gestão do presidente Bolsonaro em relação à pandefraude do flango frito, mas falou que ele fala muita coisa, mas não age como fala. Aspas, foram 6 meses de desgaste, mas acho que a CPI não trabalhou corretamente. Os interrogatórios foram mal conduzidos e atribuiu ao presidente crimes que eu não concordo, defendeu o Hamilton Mourão. É um bate-a-sopra? Olha, eu falo, Mourão, eu confio no general. Para mim, dentro dessa premissa, estamos numa guerra, ele é um agente da desinformação, ele faz um jogo duplo ali, ele alimenta a esquerda e defende o governo nas horas mais importantes. Então, para mim, nitidamente, ele faz esse papel brilhantemente. Posso estar errado? É claro que posso. Mas eu presumo que um general, com o currículo do Mourão, o que ele disse no passado, a credibilidade que ele conquistou nas Forças Armadas, uma fama de linha dura, não iria se sujar, jogar sua credibilidade no lixo, afundar com seu caráter, jogando um jogo sujo em busca de um poder, em busca, por exemplo, de uma vaga no Senado. Eu não compro essa ideia, eu acho isso aí, na minha leitura, infantilidade. Não vejo o menor sentido nisso. Sou minoria do que eu estou falando? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Primeiro que você enxergar que a gente está numa guerra hoje, exige que você esteja, eu diria, com a mente limpa, calmo, sem estar raciocinando com o fígado. Você precisa estar ali com a mente não afetada, com as emoções sob controle. E hoje, infelizmente, as pessoas estão muito reativas. Por mais que as pessoas muitos estudem a geopolítica, saibam do que está acontecendo e sabem que a gente está numa guerra, as pessoas não aceitam a não ação até então por parte do lado do bem dessa guerra. E o Mourão faz parte do lado do bem e age como um agente da desinformação na minha leitura. Eu também não compro essa ideia de que ele vai ser senador ano que vem. Para mim, ele continuará como vice do Bolsonaro. Ele é o suporte do Bolsonaro, ele atua lá na Amazônia direto, ele sabe tudo o que está acontecendo, sabe de coisas estratégicas, e tem lá minhas fontes pessoais, amigas do general, e já me confidenciaram que ele será ali vice do presidente ano que vem. Então, mas tudo é mutável. A gente vai confirmar quando chegar o momento. Mas eu não vejo nada demais na fala do vice-presidente nesse contexto de guerra em que a gente vive. O Bolsonaro fala, se você parar para pensar, ele fala demais e não faz o que fala,
Se você fizer uma pesquisa dentro dos apoiadores do presidente, muitos vão falar que sim. Muitos vão concordar com o Mourão. Sobretudo aqueles que estão indignados com as perseguições, né? Pegando a fala dele lá de trás, vou editar um decreto para resgatar o artigo 5º e ninguém vai ousar contestá-lo. Não houve nada. Bateu no sistema eleitoral, né? Depois relativizou. Não houve nada. Por aí vai, né? Ele fala demais? Eu diria que ele pode ser que sim, dependendo do ponto de vista. Mas pode ser que não, se você considerar dentro de uma estratégia que ele fala demais com o objetivo a ser atingido lá na frente, dentro desse estado de coisa que a gente está. Então, para mim não é surpresa as falas do general, não afeta em nada a confiança que eu tenho nele até então. Doutor Renato, o que podemos esperar então para essa semana que vai começar? Camila, eu espero a qualquer momento qualquer coisa. Entendeu? O país hoje está de cabeça para baixo. A única coisa de boa que está acontecendo são essas obras que o governo tem feito. Seja levando muita água lá para o Nordeste, por portos artesianos, né, pela transposição do Rio São Francisco, os investimentos em ferrovias, leilões lá de aeroportos, questão da tecnologia 5G que está sendo implementada, né, e dentre diversas outras coisas que estão sendo feitas no âmbito administrativo que praticamente a mídia não divulga. Mas em relação ao que interessa, que são as liberdades, né, e a purificação das instituições, a gente está muito mal, mas muito mal mesmo. Né? Será que o Brasil aguenta chegar lá em 2022 como está, e a gente vai ficar assim em 2023 diante? Eu duvido. Né? Duvido, não tem como. O Brasil jamais será de primeiro mundo com isso aí, que está aí. O Brasil está do lado avesso, sem Estado de Direito, a gente vive numa ditadura da toga meia boca, porque não avalizada pela força militar, né, pelas polícias, usa-se parte das polícias para implementá-la, sim, mas porque a polícia está sob comando político, os comandos das corporações, em conluio com governadores, né, e o judiciário hoje, agindo de uma forma livre, leve e solta, atropelando o direito, também toma conta do país, junto com o Ministério Público. Até quando isso se sustenta? Até quando vai haver essa permissividade com errado, com abusos? Então, por isso que eu digo, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Quem define isso, quem comanda essa guerra do lado do bem, que é o presidente da República e as Forças Armadas. Não tem como pensar diferente se eu quiser manter a confiança no presidente da República, nas Forças Armadas, e fazer análises com o máximo de coerência e, sobretudo, otimistas, mostrando que tem, sim, como o Brasil sair disso. Eu digo, vai sair disso. A gente não está condenado a ser governado por criminosos. Você pode ter certeza disso. Antes que venha os chatos de plantão falar, sai do telefone, por que você fica olhando pro celular? Porque eu recebi uma informação e eu estou tentando checar a fonte, eu queria dar informação nesse vídeo. Mas ainda ninguém checou a fonte, então fica para a próxima. Doutor, como que as pessoas podem te encontrar, seguir o senhor nas redes sociais? Camila, Renato R. Gomes Oficial, Instagram e Twitter, Renato R. Gomes em todo o restante. Tá? E quem estiver interessado na minha trilogia, é só mandar um zap para mim, 21 99828 9657. 21, Rio de Janeiro, 99828 9657. 1.500 páginas de leitura, eu diria que vai trazer uma clareza em relação a tudo que acontece no direito e, obviamente, por consequência, na política. Doutor, muito obrigada pela sua participação, agradeço de coração e agradeço ao pessoal que nos acompanhou até aqui. O canal do professor está aqui na caixa de informações, é só clicar e até lá. Muito obrigada e não esqueçam que hoje à noite a gente tem Cissa Bailey por dentro dos Estados Unidos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.